Essa semana uma colega me falou: e aí, como que tá sendo essa vida de nômade? E aí eu pensei, nossa, é verdade, eu ainda me soa novo que eu tô viajando o mundo. Eu ainda não consigo processar esse negócio. Porque cerca de 3 anos, 4 anos atrás, era uma coisa que eu já tinha interesse. Acho que eu sempre tive interesse nisso, eu acompanhava conteúdo de influencer e tal. Só que eu não conseguia ver isso plasmado na minha realidade. Como que eu vou fazer isso, cara? Eu não tenho dinheiro, não sei falar direito outras línguas e tal, não tenho uma profissão digital, então na minha cabeça tinham muitas limitações acerca disso e que eu não conseguia realmente entender. Eu tinha interesse em entender, mas eu não conseguia entender como que funcionava esse tipo de vida. E aí, agora que eu tô aqui, eu consigo ver mais ou menos uma estrada sendo traçada para poder chegar até aqui de uma forma que seja mais suave. Porque eu não tenho um perfil de loucura, então eu não conseguia simplesmente tacar tudo para cima e sair fora para um lugar que eu não conheço ninguém e nem a cultura, nem a língua, nem nada, sabe? Então eu reparei que esse caminho começou com interesse principalmente, né, conhecendo pessoas que já estavam vivendo isso e que partilhavam dentro de uma perspectiva real como que funcionava viajar pelo mundo, e de forma prática começou, eu acho, com a primeira viagem para o Chile, quando eu tinha 21 anos, era o meu presente de aniversário para mim mesmo, onde eu juntei um ano para poder fazer essa viagem. Eu era estagiário, não ganhava muito, e comprei essa viagem para Santiago do Chile, que aconteceu em 2019 a 2020, foi um pouco antes da pandemia. E o Chile estava passando por uma situação de guerra interna muito complicada, só que minha passagem já estava comprada, fui. E eu fiquei uma semana em Santiago do Chile e foi muito massa ter essa primeira experiência. Então eu me senti assim, com medo, um pouco assustado. Era uma língua que eu não tinha domínio, sabia pouco, era um lugar que eu não sabia nada, e foi uma primeira experiência muito boa. Eu aproveitei para ir na casa do Pablo Neruda, Viña del Mar, casas de vinho, todos os cerros que tem em Santiago eu fui, comer as comidas típicas. Eu só não fui no café com piernas. E aí fiquei 7 dias lá. Quando eu voltei, eu tava com uma sensação no coração assim de, pô, eu consigo fazer tudo que eu quiser. Assim como eu fui pro Chile, eu posso ir para qualquer outro lugar do mundo. Inclusive eu escrevi um vídeo aqui contando como foi essa experiência com mais detalhes. E aí eu voltei, uma sensação muito boa, só que eu fui caindo na rotina, essa sensação foi ficando distante, e só 4 ou 5 anos depois eu tive a oportunidade de novo de sair do país, agora para estudar, uma coisa que eu amava bastante, que amo muito, que é a massoterapia, e tive a honra de ir acompanhado de um amigo. Então ele falou, olha, eu tô indo, se você quiser ir, a gente pode ir, entendeu? Eu te mostro os lugares e tal, você conhece o professor, a gente faz com o mesmo professor, você vai gostar muito e tal. Falei, demorou, vamos lá então. Então juntei, parcelei em 12 vezes tudo, porque passagem para a Tailândia é muito caro, e aí, mais uma vez, fechei com quase um ano de antecedência e fomos, né? Eu fiquei pagando esse negócio assim por um tempo, mas estava dentro do meu gerenciamento financeiro. E quando eu vi que era uma viagem de 30 dias, eu pensei, putz, eu tenho aluguéis para pagar, eu tenho contas para pagar, eu tenho muitas coisas, te falando de uma perspectiva financeira, e eu vou ter que gerenciar isso aqui de uma boa forma. Então, desde sempre, eu já tive um gerenciamento financeiro muito bom. Eu tenho um registro nos meus 5, 6 anos de atuação numa planilha, tudo bonitinho, tudo descrito e detalhado, entrada, saída, balanço, resumo, relatório, tudo bonitinho. E isso fez total diferença para que eu conseguisse tirar 30 dias viajando pela Tailândia, aprendendo o que eu amo fazer, conhecendo os melhores do mundo nesse tipo de arte e ainda assim mantendo as minhas coisas funcionando no Brasil. Me saiu caro? Depende do ponto de vista, né? Me compensou no final das contas porque edificou a minha vida. E aí, quando eu voltei dessa experiência, já estava com uma outra cabeça, nesse sentido de, pô, eu fui para a América do Sul, no Chile, e depois eu fui para a Ásia. Uau, eu passei na Turquia nesse meio do caminho, fiquei 2 dias na Turquia também. E aí você pensa, nossa, que demais, é possível, né? E aí quando eu voltei, desses 30 dias, eu já tinha tido um monte de conexão nesse meio do caminho. Eu conheci uma russa que estava morando nos Estados Unidos, e aí a gente conversou assim por horas, a gente ficou umas 6 horas conversando, porque a gente fez o tour juntos. E aí foi muito bom, eu partilhei com ela essa aspiração, tipo, eu quero viajar ao mundo, mas eu não sei como que eu vou fazer, eu não tenho noção de como faz isso. E ela me deu uns conselhos muito massas, assim, eu lembro que ela falou, numa das coisas, ela disse, tudo é possível se você planejar. Se você planejar, qualquer coisa é possível. Você planeja e vai fazendo, vai cumprindo o seu planejamento. Ele pode crer. Por vezes a gente fica ansioso para que aconteça logo, porque a gente quer, às vezes, se livrar, fugir do que a gente está vivendo no momento.
Mas esse não é o caminho, né? A gente precisa ter constância, consistência, disciplina e construindo passo a passo esse caminho até chegar nesse lugar que você quer chegar. E assim foi, né? Mês a mês, passo a passo, para poder chegar nesse lugar que... Estou limpando aqui. Nesse lugar que você quer chegar. E aí eu planejei, tive ajudas no caminho, porque quando você faz a sua parte, a vida também faz a parte dela, Deus também faz a parte dele, e aí as coisas podem acontecer. Então eu já estava me planejando quando um amigo me chamou para visitar a Espanha e ficar na casa dele pelo tempo que pudesse. E aí fiz, o amigo também é terapeuta, ele me disponibilizou a sala dele para atender, eu pagava um valor de aluguel e tal, por sessão, e assim foi. Então eu tinha uma possibilidade de trabalhar num lugar, ainda que seja com visto de turista, e tinha um lugar para ficar. Ia pagar em euro? Ia pagar em euro. Então, eu tinha que fazer muita grana antes de ir para a Espanha. E aí eu me foquei nisso. Eu juntava tudo de todos os lados, focava no investimento, colocava em CDB. Sempre que aumentava a taxa de CDB, as taxas promocionais eu colocava, e nisso eu fui conseguindo mais dinheiro para poder me manter. Eu saí do Brasil com 1.400 euros para poder ir para a Espanha e ainda não sabia como que ia acontecer de poder ir para outros países. Ainda estava muito nublado na minha cabeça e contava com Deus para me apresentar outras oportunidades de continuar viajando. E assim foi, esses 1.400 euros duraram durante esses 3 meses na Espanha, consegui mais ou menos um equilíbrio financeiro, e aí tem outro vídeo aqui que eu estou contando como foi entrada e saída, gastos de cada mês, para você poder acompanhar tintim por tintim. E depois de lá eu mudei de país, vim para a Albânia, porque eu tive uma oportunidade de voluntariado que eu encontrei também, deixei minha passagem para o Brasil morrer e vim para a Albânia. E aí foi definitivo, né? Eu até tive uns sonhos essa noite que eu deixei a passagem caducar e vim para cá. Então as coisas foram acontecendo no caminho. Eu comecei 7 dias no Chile, numa viagem curta que eu gastei nem R$2.000. Depois 1 mês na Tailândia e depois agora eu já estou 4 meses fora do Brasil. Então foi gradual para eu poder chegar nesse nível, né? Tem pessoas que eu sei que elas simplesmente largam tudo e vão e dá certo, mas não é o meu perfil. Eu sou um perfil de muita segurança, né? E eu preciso ter ali uma certa estabilidade para eu conseguir fazer as coisas. Então eu fiz pouco a pouco e isso senti que me ajudou e foi uma coisa que foi orgânica, né? Baseada nesse desejo, nessa vontade. E eu também fui CLT, eu, diferente de muitas pessoas, não posso dizer que eu ganhava bem. No meu CLT eu ganhava mal, eu ganhava um salário mínimo e meio. Ele dava R$1.500, mais ou menos, R$1.600. E não tive FGTS, não tive nada disso. O lance foi saber gerenciar o que você produz. A gente só tem 2 jeitos de melhorar o nosso patrimônio. Um deles é investindo, ainda que seja pouca grana, desenvolvendo esse hábito de investir, sabe? Quando você tem o hábito de investir, você vai fazer mais grana e vai continuar multiplicando a sua grana. Ao invés de juntar ativo, você vai juntar passivo, você vai juntar ativo. E esses ativos eles vão multiplicando ao longo do tempo, sabe? Lógico que não adianta você colocar R$100 no ano, né? Você tem que ter constância. E aí esse hábito vai te favorecer. Primeiro o hábito, depois o investimento. E aí depois você produzir mais grana. Você dá os seus corres para conseguir fazer mais. Se você trabalha CLT, basicamente você tem a possibilidade de ser promovido, né? Ou de ter uma renda extra de alguma outra forma, vendendo coisas e tal. É um esforço extra? É um esforço extra. Mas no final, isso está construindo a sua liberdade para poder construir o tipo de vida que você quer. Nesse final do vídeo aqui, o lance é, eu era CLT, me sentia preso, eu me sentia sem liberdade. Conquistei minha liberdade profissional, pedindo demissão do CLT e construindo meu próprio negócio como profissional autônomo. E agora, estou escalando o nível da minha liberdade geográfica, podendo morar em vários lugares do mundo. Então eu saí desse lugar e agora eu estou nesse lugar, que para mim é um fator de realização. E eu gravo esse vídeo aqui não para mostrar, nem para me gabar, embora eu queira me gabar das minhas conquistas, mas para te incentivar, sobretudo, de que é muito possível, sabe? Não é porque você é da periferia, que nem eu era, não é porque, sei lá, você não tem muito recurso, que nem eu era, e nem porque você é mulher também, pode ser, porque eu encontro muitas viajantes nessa viagem. Inclusive, se você olhar lá no Worldpackers, você vai ver que mais de 60% dos viajantes são mulheres. Então tem muita mulher viajando no mundo, sabe? E são mulheres incríveis, fortes, e se você é mulher e está ouvindo isso, com certeza você também pode. Inclusive, eu estou formando uma pequena mulher para poder viver isso também, se ela quiser. Então tudo começa nessas limitações mentais que a gente vai adquirindo na vida, e a gente precisa se livrar delas para poder
beleza? Não quero adiantar muito. A gente se vê, espero que tenha te servido para alguma coisa e a gente se vê.